Bom, galerinha, a partir de agora nós vamos estudar aqui, ó, escalas termométricas, tá? Lembre-se das três principais, né? Escala Kelvin, escala Celsius e escala Fahrenheit. É sobre isso que nós vamos falar agora nesse exercício. Então acompanha aqui. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 437 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Eita, galerinha! A gente já sabe que a resposta é 225 graus Celsius, tá? Essa é a resposta. Mas o objetivo aqui é nós exercitarmos aqui as equações. Esse é o objetivo. Veja só. O que acontece? Eu vou ter que converter a temperatura em graus Fahrenheit de 437 para a temperatura em graus Celsius, galera. Como é que eu faço para converter? Qual é a equação que eu utilizo? Exatamente essa aqui, ó. Temperatura em graus Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura, né, em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. É essa aqui que a gente vai aplicar, beleza? Então, essa temperatura aqui é 437 graus Fahrenheit e vou substituir aqui, ó. Aí vai ficar assim, ó. Temperatura em graus Celsius sobre 5 vai ser igual a 437 menos 32, tudo isso sobre 9. Olha só. 437 vai ficar assim, ó. Temperatura graus Celsius sobre 5 é igual a 437 menos 32 vai dar 405. Vai dar assim, ó, 405, ok? Sobre 9. Aí agora eu tenho aqui o seguinte, ó. Esse 5, ele vai passar para o outro lado multiplicando, tá? Aí vai ficar assim, ó. Temperatura graus Celsius vai ser igual a 5 vezes 405 sobre 9. A temperatura em graus Celsius vai ser igual, ó, 5 vezes 5 dá 25, vai a 2. 5 vezes 0, 5, com 2 que foi? 2. 5 vezes 4, 20. Olha só, 2025 dividido por 9. E quando fizermos essa continha, tá? Vai dar exatamente 225 graus Celsius. Esse é o valor da temperatura que o forno deve ficar, 225 graus Celsius. Lord Kelvin verificou experimentalmente que quando o gás é resfriado de 0 graus Celsius para menos 1 grau Celsius, por exemplo, ele perde uma fração de sua pressão, igual a 1 sobre 273,15. Raciocinou então que na temperatura de menos 273,15 graus Celsius, a pressão do gás se tornaria nula, ou seja, a energia cinética das partículas do gás seria igual a zero. Kelvin denominou a temperatura de menos 273,5 graus Celsius de zero absoluto. Galera, isso é incrível. Aqui está dizendo o seguinte, que através do experimento, Kelvin determinou que o zero absoluto, ou seja, a temperatura mais fria que se pode atingir no universo, seria de menos 273,15 graus Celsius. Essa é a temperatura do zero absoluto. Galera, nessa temperatura, as partículas não se movimentam. A energia cinética das partículas é igual a zero, quer dizer que elas não se movimentam, elas ficam paralisadas. Então, vamos lá. Identifique a alternativa em que a conversão de unidades é incorreta. Galerinha, a gente já sabe que a incorreta vai ser essa aqui, ó, tá? 200 Kelvin é igual a 26,85 graus Celsius. Como assim? Aqui fez a conversão, tá? De Kelvin para graus Celsius. Então é o que a gente vai fazer aqui, tá? Vamos converter. Então vamos fazer o seguinte, para converter de Kelvin para graus Celsius, a equação é essa, ó. Temperatura, tá? Em graus Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Se a temperatura é de 200 Kelvin, no lugar da temperatura aqui, eu vou colocar os 200. Vai ficar assim, ó. Vai ser igual a 200 menos 273, tá? Ou seja,
A temperatura na escala Celsius vai ser igual a... Vai dar menos 73, tá? 73 graus Celsius. Então, note só. Quando a gente converte 200 Kelvin para a escala Celsius, a gente obtém menos 73. Aqui falou que seria de 26,85 graus Celsius. E na realidade, isso não é verdade, tá? 200 Kelvin equivale a 73 graus Celsius, galerinha. 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido. E atingindo o equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius resiste a 65 graus Celsius. Os termômetros graduados na escala Kelvin e Fahrenheit, respectivamente, devem registrar que valores? Galera, então eu tenho a temperatura, tá, de 65 graus Celsius, tá? É como se a questão perguntasse, na escala Kelvin, na escala Fahrenheit, quanto corresponde? É só converter isso aqui para a escala Celsius e a escala Fahrenheit, beleza? Primeiro vamos falar para a escala Kelvin. Eu sei que a temperatura graus Celsius, que é igual à temperatura Kelvin, menos 273, é a equação que relaciona Kelvin e Celsius, tá? Se eu tenho aqui 65 graus Celsius, aqui eu coloco 65, vai ficar assim, ó. 65, que é igual à temperatura na escala Kelvin, menos 273. Esse 273 passa para o outro lado, tá negativo, vai passar positivo. Aí fica assim, a temperatura na escala Kelvin vai ser 65 mais 273, tá? Então, a temperatura na escala Kelvin vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 65 com 273 dá quanto? 5, tá? Com 3 vai dar 8, tá? 7 com 6 dá 13, vai a 1. Aqui vai dar quanto? Kelvin. Beleza? Agora vamos lá para a escala, tá? Para a escala Fahrenheit. Vamos relacionar graus Celsius com Fahrenheit. Então veja só. Eu tenho agora aqui temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual à temperatura na escala Fahrenheit, né? Menos 32 sobre 9. Tá aí. Qual é o valor que eu vou substituir aqui? 65, ó. Aí vai ficar 65 sobre 5, que é igual à temperatura na escala Fahrenheit, menos 32 sobre 9. 65 dividido por 5, quanto é que dá? Ó, 6 por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5 para 6, 1, aí 15. Vai dar 13, né? Vai dar 13, ó. Que é igual à temperatura na escala Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Ok? Então, o 9 aqui, ele vai passar para o outro lado, passa multiplicando. Aí vai ficar 9 vezes 13, que é igual à temperatura na escala Fahrenheit, menos 32. Quanto é que vai ficar isso aí? Vai ficar assim, ó, 9 vezes 13. 9 vezes 3 vai dar 27. Né? Coloca 7, vai a 2. 9 vezes 1 é 9. Com 2 que foi 11. Vai dar 117. O 32 aqui, ele está negativo. Quando passar para o outro lado, ele passa o quê? Passa positivo. Ó, que é igual à temperatura na escala Fahrenheit. 117 com 32 dá quanto? 7 com 2 dá 9. Né? 1 com 3 dá 4. Repete 1. Então, a temperatura na escala Fahrenheit vai ser igual a 149 graus Fahrenheit. Beleza? Então, a resposta que a gente tem aqui justamente é essa. 338,15 Kelvin. A nossa aqui deu 338, tá? Mas por que esse vírgula 15 aqui? É porque o seguinte, alguns autores utilizam, tá? Para a escala Kelvin, 273,15. A gente aqui arredonda, coloca só 273, mas a gente sabe que tem 1,15 lá. Então, quando aparece assim, ó, 1,15, a gente já sabe por quê, né? Lá, alguns autores utilizam essas duas casas, né? Então, ficaria 273,15. Alguns autores utilizam essas duas casas, outros não. A gente não utilizou aqui para facilitar mais, mas a gente sabe que ela existe. Então, a resposta realmente é a letra C de casa. Uma escala termométrica A adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 80 graus A. E para a temperatura de fusão do gelo, a temperatura de 30 graus A. Outra escala termométrica B adota para a temperatura da água em ebulição
a pressão normal, 100 graus B. E para a temperatura de fusão do gelo, a pressão normal, de 20 graus B. A expressão que relaciona a temperatura das escalas A e B é... Então, nós temos aqui, tá, as equações que relacionam as duas. E vou deixar em função de B. Aqui eu vou ter a escala A para a temperatura da água em ebulição, 80 graus A. Então, aqui eu vou ter 80 graus A, que é a parte máxima, né? E a parte de fusão do gelo vai ser 30 graus A. Para a escala B, a mesma coisa eu vou fazer. Ele adota para a temperatura da água em ebulição 100 graus B. Então, vou colocar aqui em cima 100 graus B, tá? E aqui embaixo 20 graus B. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui ó, a pequena variação sobre a maior variação da escala A e a pequena variação da escala B sobre a maior variação da escala B. Então, veja, a pequena variação da escala A, aqui eu vou colocar uma certa temperatura na escala A. A pequena variação da escala A vai ser TA menos 30. Então, eu vou colocar temperatura na escala A menos 30 sobre a variação maior, que é 80 menos 30. Eu vou colocar aqui 80 menos 30. Que é igual a mesma coisa para a escala B. Aqui eu coloco uma certa temperatura na escala B. Vou pegar essa pequena variação, que vai ser temperatura na escala B menos 20, sobre a maior variação, que vai ser 100 menos 20. Eu coloco aqui 100 menos 20. Aí agora é só subtrair aqui embaixo, que vai dar 50, aqui vai dar 80, né? Aí vai ficar assim, a temperatura na escala A menos 30 sobre 50 é igual a temperatura na escala B menos 20 sobre 80. Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, né? Posso simplificar assim. E aí eu vou deixar tudo em função de B. Então, o que vai acontecer? Esse 8 que divide passa para o lado de cá multiplicando. Fica assim, ó, 8 que passou multiplicando. Multiplicando quem? Temperatura na escala A menos 30 sobre 5. O 20 vai passar para o outro lado, ele passa adicionando, né? Mais 20, tudo isso que é igual à temperatura na escala B, que ficou lá do outro lado sozinho. Esse 8 eu coloco sobre 5, né? Vezes a temperatura na escala A, menos 30, mais 20, que é igual a temperatura na escala B. Ok? 8 dividido por 5 vai dar 1,6, né? 1,6 vezes TA, então vai dar 1,6 TA, menos 1,6 vezes 30, é a mesma coisa de 3 vezes 16, vai dar 48. 48 mais 20, que é igual a temperatura na escala B. Ó, aí vai ficar assim, ó. Temperatura na escala B vai ser igual a 1,6 temperatura na escala A, menos 48 mais 20 dá menos 28. Então, é assim que a gente vai resolver essa questão. O conjunto de valores numéricos que uma dada temperatura pode assumir em um termômetro constitui uma escala termométrica. Atualmente, a escala Celsius é a mais utilizada. Nela, adotou-se os valores de 0 para o ponto de fusão do gelo e 100 para o ponto de ebulição da água. Existem alguns países que usam a escala Fahrenheit, a qual adota 32 graus 212 para os respectivos pontos de gelo e de vapor. Certo dia, um jornal europeu informou que na cidade de Porto Seguro, o Serviço de Meteorologia anunciou entre a temperatura máxima e mínima uma variação de 180 graus Fahrenheit. Esta variação de temperatura expressa na escala Celsius e Kelvin vale respectivamente. Galera, nesse caso aqui, a questão fala sobre variação de temperatura. É importante lembrar que a relação entre as variações de temperatura nas escalas é a seguinte, ó. Variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação de temperatura na escala Kelvin sobre 5. Essa é a equação que a gente vai utilizar, ok?
A variação na escala Fahrenheit é de 180. Primeiro, vamos encontrar esta variação na escala Celsius. Vamos usar esses dois termos aqui. Ou seja, a variação de temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit sobre 9. A variação não é 180 na escala Fahrenheit? Aí vai ficar assim, ó. A variação de temperatura na escala Celsius vai ser igual a 180 sobre 9. Aqui na Celsius é sobre 5, né? Aí 180 dividido por 9 vai dar 20. Tá? O 5 vai passar para o outro lado multiplicando. Ou seja, a variação de temperatura vai ser igual a 100 graus Celsius. Tá? Essa é a variação de temperatura na escala Celsius. Então, uma variação de temperatura de graus Fahrenheit vai corresponder, tá, à variação de temperatura de 100 graus Celsius. E lembre-se, variação de temperatura não é converter, tá, a temperatura de uma escala para outra, e sim fazer a relação das variações de temperatura através destas relações aqui. Agora eu quero fazer a relação agora da temperatura com a escala Celsius. Então veja, eu sei de uma coisa. Ó, a variação de temperatura graus Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura na escala Kelvin sobre 5. Os denominadores podem ser cancelados. Isso quer dizer o quê? Que a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Se eu já achei a variação de temperatura na Celsius, que é 100, na escala Kelvin vai dar quanto? A variação de temperatura na escala Kelvin também vai dar igual a 100 Kelvin. Lembre-se desse detalhe. A variação de temperatura na escala Celsius sempre será igual à variação de temperatura na escala Kelvin. Nesse caso, foi de 100. Então, a resposta vai ser 100 graus Celsius e 100 Kelvin. Letra A está mais do que correta. Beleza?